entendimento de remissão é outro. Por quê? Porque eu já vivi as duas frentes. Eu já vivi a frente onde eu só tratava com medicamentos e estive em remissão. E já vivi a frente onde eu trato até hoje com medicamentos. E mais alimentação e todos os outros cuidados que são necessários. Então hoje, no meu entendimento e no entendimento que muitas mulheres que eu acompanho têm em relação aos cuidados necessários, para mim não é mais comum estar em remissão e ter... Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas a mais um podcast DL7, Dominando o Lúpus em 7 semanas. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta. E eu sou a doutora Elisa Helena, nutricionista, diagnosticada com lúpus desde 2013. E hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante, que a gente escuta muito isso e eu acho que muitas pessoas não sabem, muitas mulheres não entendem o que isso quer dizer. Nós vamos falar sobre o caminho revelado da remissão. E eu já quero perguntar, o que é a remissão? Quando a gente escuta isso, né, parece assim que, pronto, está curada. O que é a remissão? A remissão é nada mais, nada menos do que você ter a doença. Você não deixa de ter o seu diagnóstico, porém ele não está em atividade. A doença não está em atividade. A doença não está em atividade. Ou seja, tem o lúpus, mas ele está controladinho ali, descansando, tranquilinho ali. Não tem nada ali me perturbando, sabe? É como se eu tivesse um dragão não, literalmente um lobo, né? Um lobo algemado ali dentro, sabe? De mim. Então a pessoa tem a doença, lógico, mas ela tá sem os sintomas da doença. Exatamente. Não, na verdade, não necessariamente, né? Porque a gente vê muitas mulheres que estão em remissão e elas têm ainda vários sintomas do lúpus, né? Eu conheço muitas mulheres que falam, mas doutora Liz, eu tô em remissão, mas senti dor articular, senti a queda de cabelo, tem as manchas na pele, tem a insônia, né? Tem a questão do ganho de peso ou do emagrecimento excessivo. Então, não necessariamente estar em remissão significa não sentir nada. É só... Então, o que seria? Agora, se isso é comum ou se isso é normal, já é outra coisa. Entendi. A pessoa que vive, que ela está em remissão, né? Você mesmo fala sempre sobre isso, que você está em remissão. A pessoa que está em remissão, ela não precisa se preocupar com a alimentação? Tô livre. Muito pelo contrário. Tô na fase boa, tô curada, eu posso comer o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Muito pelo contrário. O que acontece é que o lúpus, esse é o grande perigo do lúpus, na verdade, né? É uma doença silenciosa. Quando você vê, você já está diagnosticado. Só que já atingiu a pele, já atingiu os cabelos, né? Algumas mulheres já atingiram alguns órgãos. E dentro desse processo de estar na crise da doença e alcançar a remissão, é uma coisa silenciosíssima, porque eu posso estar em remissão hoje, daqui a 2 meses eu fazer os meus exames e sair da remissão. Simples assim. Então não é uma coisa assim, estou em remissão, estou livre, leve e solta, curado o resto da vida. Não é isso, né? O lúpus ele não nos dá essa liberdade. Você precisa a todo momento tratar. E é por isso que eu falo assim, eu estou em remissão há mais de 3 anos. E a cada 2 meses, quando eu vou ao meu reumatologista, eu me alegro com os resultados da minha consulta, porque é uma vitória diária, não é uma coisa assim que, eu estou tranquila, sabe? Então é uma coisa que precisa de fato ser cuidada, e a alimentação ela tem um poder enorme nisso. Por quê? Você pode estar em remissão, mas aí você está em remissão sentindo todos os sintomas que o lúpus te traz, porque você não cuida da sua alimentação. Algumas mulheres em remissão caem num grande erro e ilusão de deixar os remédios. Isso é um grande problema que também influencia. Um perigo, né? Um grande perigo. E aí você não está cuidando daquilo para conservar
né, nem através de medicamentos e nem através da alimentação, as chances é que o quanto antes você literalmente volte a estar na crise da doença. E isso é uma roleta russa, né? Literalmente. Porque você não sabe quando que isso vai acontecer ou não. Se desse pra gente prever, né? Mas não dá. Então, por exemplo, hoje, tudo que eu faço, todas as escolhas alimentares que eu tenho, elas são focadas justamente no meu futuro, não é no que eu já vivi. Eu vou comer isso hoje, mas como é que eu vou estar amanhã? Se uma mulher está em remissão há bastante tempo e ela decide descontrolar, assim, não vou me preocupar mais, vou comer alimento que fala que é inflamatório, eu vou comer o que eu quiser. Isso pode desencadear crise? Pode trazer a doença ativa de novo? Com certeza. Com certeza. Eu vejo muitas mulheres que fazem isso não só com a alimentação, mas com os medicamentos, com o sol. Eu vou tomar sol, vou tô bem, tô ótimo, meu médico disse que eu tô em remissão, né? Eu vou comer tudo que eu quiser, eu vou chutar o pau da barraca. E isso faz com que ela viva essa roleta russa. A qualquer momento ela pode estar em crise. Tanto é que existem mulheres que passam 5 anos, 6 anos em remissão e de repente desencadeia uma crise da doença. Violenta. E aí atinge algum órgão, muitas vezes. E aí, para voltar à remissão, é um grande processo. Então, assim, para a gente entender que nós não estamos livres de viver uma crise. Eu não estou livre de viver uma crise, Lorena. Você não está livre. Então, o que a gente... É aquela frasezinha clichê que é totalmente real, né? O que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã, né? As nossas escolhas de hoje determinam o nosso futuro. Então, não adianta a gente pensar que minha remissão é para a vida inteira. Eu preciso construir essa remissão diariamente. Essa na verdade, é a maior questão da mulher lúpulo, que é o maior desafio dela. É entender que não dá para negociar algumas coisas, sabe? Você precisa se cuidar. Você precisa cuidar da sua alimentação. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua mente. Porque também não adianta você comer super bem, você fazer atividade física e o seu emocional não tá bem. Aí acontece alguma questão de forte impacto emocional, aí gera uma crise da doença, porque emocionalmente você está abalada. Então, assim, a remissão é algo muito frágil, é algo que precisa ser conservado, que precisa ser trabalhado e cuidado dia após dia. Essa mulher que está em remissão, ela não sente as consequências do lúpus? Depende do nível de entendimento que ela tem sobre a remissão. Por exemplo, se eu vou ao médico estando em remissão e eu falo para ele, doutor, olha, eu acordo cansada, eu acordo fadigada, eu tenho dores articulares de vez em quando, eu tenho manchas na pele, ele vai ficar mais em alerta. Mas ele vai dizer que isso faz parte de ter a doença. Isso faz parte. Então vão ter dias que você vai estar melhorzinha, vão ter dias que não. O meu entendimento de remissão é outro. Por quê? Porque eu já vivi as duas frentes. Eu já vivi a frente onde eu só tratava com medicamentos e estive em remissão. E já vivi a frente onde eu trato até hoje com medicamentos. E mais alimentação e todos os outros cuidados que são necessários. Então hoje, no meu entendimento e no entendimento que muitas mulheres que eu acompanho têm em relação aos cuidados necessários, para mim não é mais comum estar em remissão e ter dor de cabeça todo dia. E ter queda de cabelo excessiva, e ter as manchas na pele tão ativas, e ter as dores articulares, porque eu sei que isso faz parte de outros fatores que não tem só a ver com lúpus,
que tem a ver muitas vezes com o estilo de vida daquela mulher. Então eu acredito que estar em remissão de verdade é você estar bem com uma qualidade de vida, cuidando todo dia para manter isso. Você pode até ter um ou outro sintoma, mas isso não vai ser uma coisa rotineira, né? E também não vai ser algo que vai te parar, sabe? Por exemplo, eu entendo, e eu falo isso por mim, que o sono da mulher lúpica é totalmente diferente de uma mulher comum. Totalmente. Né? A gente muitas vezes... Exatamente. A gente vê que, por exemplo, não é um sono reparador. Você não vai dormir a noite inteira e vai estar assim... Acordar. É muito raro você vê uma mulher com o nosso diagnóstico assim. Porque você acorda mais rígida, você acorda mais sonolenta, independente de você acordar de bom ou mau humor. Geral tem um sono muito leve, que não chega no sono profundo. Exatamente. Então, por exemplo, existem esses fatores. Os nossos cabelos, por mais que cresçam e não caiam, o meu cabelo, por mais que não caia mais, eu passo a mão, ele não cai mais. Mas é um cabelo mais ralo, porque mais fino, porque eu já perdi muito cabelo e não volta a ser da mesma forma, né? Então existem características da mulher lúpica que ficam mesmo, você estando em remissão. Porém, não é algo que vai atrapalhar o seu dia a dia, né? Eu, por exemplo, tenho as manchinhas rígidas aqui, que de tanto eu passar corticoide na época que elas eram muito grandes, mudou a minha pele. É uma pele diferente daqui. Se você passar a mão, você vai ver que é outra textura. E eu sei que isso não vai sair. Eu estando em remissão ou estando em crise, né? É algo que faz parte. Então, esse estar em remissão, ele tem muitos fatores, sim, né? De você ter que conviver com a doença e tudo, mas eu não acredito que estar em remissão de verdade seja você... meu médico diz que eu estou em remissão, mas eu vivo fadigada, eu vivo cansada, eu vivo com queda de cabelo, eu vivo com a minha pele manchada. Cheia de sintoma, né? Então... Não está em remissão. Pra gente caminhar, para encerrar, né? Qual que é a diferença entre aquilo que é normal e aquilo que é comum para a pessoa que tem lúpus? É justamente isso que a gente estava conversando agora, sobre você estar em remissão e conviver com algumas coisas, alguns resquícios do perfil da doença, né? Como, por exemplo, o sono, como, por exemplo, a textura do cabelo, como, por exemplo, algumas manchas que ficaram na pele, ou até mesmo uma pele um pouco mais arroxeada devido a alguns medicamentos, né? Isso é diferente, isso é comum. Na verdade, isso é normal para quem tem lúpus. Para quem tem lúpus. E o Vicente está aqui participando do nosso podcast. Vicente é o meu cachorro, gente, para quem não conhece. Querendo participar, Vicente. E o que para mim é comum são as mulheres muitas vezes estarem em remissão, mas com queda de cabelo, com dor articular, com prisão de ventre, com otite de repetição, sinusite de repetição, com aquela mente que não consegue se concentrar, sabe? Fica com aquele nevoeiro cerebral. Muitas vezes acordam mais rígidas, tem falta de ar. Isso é comum. Você vai no médico e ele, é porque você tem lúpus. Mas isso não é o normal. Muito interessante. Então, a remissão é alcançada e mantida através de um processo, né? De um processo diário, inclusive. Um processo diário, muito bem. Então, mulheres, esse foi mais um podcast DL7. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Lorena Sena, sou fisioterapeuta. E eu sou a doutora Lisa Helena, nutricionista. Não deixe
de cuidar desse pilar. A alimentação é um dos pilares mais importantes que você pode, de fato, investir. Continue acompanhando os meus conteúdos e até mais. Vamos vencer juntas!